Graças a paz. Estou no esconderijo do Senhor, né? Onde o temor vai embora. Né? Eu queria começar com o versículo João 15, 1. Precisa passar o meu tremor. Pode ler, Cota, por favor. João 15, 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês já viram uma videira? Quem aqui já viu uma videira? Muitas pessoas aqui já viram. Quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu lembrei que o meu avô tinha uma plantação de uvas. E eu lembro muito pouco da minha infância. Mas eu lembro da plantação de uvas. E eu lembro que eu gostava de ir nessa plantação só quando a videira tinha frutos. Porque quando essa videira não tinha frutos, eu achava aquela árvore tão esquisita. Né? Ela não é uma árvore exuberante. Nem bonita, ela é meio esquisita. Os ramos são meio tortos. E quando tinha a época que caíam as folhas, que era a época de dormência, ela ficava mais esquisita ainda. Mas quando ela estava cheia de frutos, era uma delícia. Eu devia ter na época, obrigado, Lu. Eu não lembro, tá, gente? Minha memória é meio assim. Mas eu acho que eu devia ter uns 10 anos, por aí. E eu achava lindo, porque eu ficava embaixo, elas não eram nem muito grandes, eu ficava embaixo e eu lembro da minha mãe colhendo as uvas pra gente. E no livro do pastor Glenn, A Festa do Contentamento, ele fala dessa metáfora que Deus usou, né? Da videira verdadeira. E é muito interessante que ele chama a atenção, Deus, ele sempre usa de metáforas para nos ensinar. Sempre usa. E de todas as plantas do universo, Deus se comparou à videira. E eu acho que é interessante a gente parar e prestar atenção um pouquinho, por que será que Deus escolheu a videira? Então, a primeira coisa que a gente pode parar para pensar é nas raízes da videira. A videira, ela tem uma característica que as raízes dela se aprofundam muito. Ela é feia. A planta em si não tem muita beleza. Ela não tem uma beleza aparente. Mas as suas raízes têm uma característica, elas se afundam, elas vão bem fundo à procura de água. E aqui o Senhor nos chama para atentar para as coisas que não são visíveis. Para o invisível. As coisas que não são visíveis. Apesar da videira não ser exuberante, mas ela se mantém firme porque as raízes dela têm sustentação. A videira sabe aonde, o que ela quer, o que ela busca. Outra característica da videira, a videira é uma planta que ela cresce melhor em ambientes bem adversos. Então, a gente não vê a videira em brejo. A videira vai bem em solo duro. Bem duro. Sol forte, frio. Quando nós lembramos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio esse mundo aqui num ambiente bem adverso. Não era nada legal para ele. E assim é a videira. A videira, né? Lendo algumas coisas sobre a videira e esse livro que eu indico, que traz muito interessante o que o pastor falou sobre essa metáfora, estudou essa metáfora. As raízes são tão profundas, que elas vão em busca de água. O Senhor Jesus aqui na terra, ele era firme, ele sabia, ele era profundo, ele não era superficial. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Ele sabia do que ele tinha sede, e a sede do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. Contanto que ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, o agricultor.
Outra característica interessante, assim, elas vão mesmo, é no chão duro, né? E quanto mais clima difícil, as condições climáticas, adversidades, mais as suas raízes se aprofundam. Elas vão à procura de água, né? Então, eu queria que vocês abrissem Salmo 63, capítulo 1. Esse versículo diz de uma sede. Pode ler. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Gente, quando a nossa sede é o próprio Deus, que é a única fonte de água viva, as nossas raízes, elas se aprofundam em busca dessa água. Elas não ficam na superfície. Assim como o Senhor Jesus, né, que é a videira verdadeira, tem as raízes profundas e sai em busca naquele solo duro, rígido, em busca da água, assim é a nossa sede diante do Senhor. Nós temos sede. Do que nós estamos tendo sede? Então, quando as nossas raízes se aprofundam, nós estamos inseridos na videira. Olha, vamos lembrar de novo. A palavra de Deus diz aqui, ó, eu sou a videira. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus é a videira. Ele é a videira. A palavra de Deus diz que ele é o videiro e nós somos o quê? Os ramos. Isso é o que Deus diz, nós somos os ramos. Em João 15, 5, que é o tema do nosso acampamento, diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, todos os ramos dessa videira participam de uma verdadeira felicidade, de uma verdadeira alegria, mesmo tendo que passar por muitas podas, porque vocês sabiam que as videiras, elas passam por poda. E eu quero dizer uma coisa pra vocês, a poda não é para galho que não dá fruto, é para galho que deu fruto. Porque esse galho que deu fruto, quando ele é podado, depois que ele deu fruto, ele é podado para quê, Sandra? Para que ele dê mais frutos, frutos mais doces, frutos mais exuberantes. Não é para galho que está fora da videira, inserido fora da videira. Deus está dizendo aqui para galhos que estão, os ramos que estão na videira. Além da raiz, nós temos o tronco, o caule. O tronco, ele dá sustentação para os ramos. Vocês já viram os ramos da videira? Eles são frágeis. Eles precisam do tronco para ter sustentação. E Jesus diz que ele é a videira, nós somos, e os discípulos são os ramos. Ele aponta, ele nos chama aqui para uma unidade. Os ramos não vivem sem a videira e a videira não vive sem os ramos. Uma videira sem os ramos, ela murcha, ela morre. E os ramos fora da videira, eles secam. Eles precisam ser cortados e jogados fora. Há uma unidade da videira e os ramos. Então, os troncos sem os ramos não produzem nada. Porque no tronco não tem frutos. Os frutos estão nos ramos. Vocês já pararam para pensar nisso? O tronco não produz frutos? Os frutos estão nos ramos? Em João 15, capítulo 2 e 6, pode ler, Cota, por favor. 15, 2, primeiro. Tá? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então, o ramo que não produz fruto, porque ele não está nele, o que acontece com ele? Cortado e morre. E o ramo que dá fruto, o que acontece? Ele poda para que dê mais frutos. O caule é quem sustenta os ramos. É através dele que passa a seiva.
Por isso que o ramo que não está inserido na videira, ele morre, porque ele não passa seiva. O tronco sustenta os ramos. Através do tronco é que é passada a seiva, que dá vida para esse ramo, para que ele produza, para que ele frutifique, para que ele dê frutos. Então, a videira verdadeira sustenta os ramos e os capacita a frutificarem. Os ramos sem o caule morrem e secam. Assim é a nossa vida, gente. A nossa vida sem a seiva, que é Jesus, é uma vida seca, sem alegria. É uma vida sem frutos. Os frutos do Espírito é alegria. Nós ficamos desanimadas, tristes, sem intimidade. Nós ficamos... Eu não ia falar, mas eu vou falar. Esse ano eu passei um momento assim na minha vida. Vou chorar. Eu fazendo parte, mas sem permanecer. Eu me senti seca. Seca. Comecei a olhar para mim. Primeiramente, olhei para mim, depois olhei para as pessoas. Não permaneci. A seiva. Fiquei triste. Sem frutos. Sem alegria que vem da seiva. Mas o Senhor teve misericórdia comigo. Misericórdia comigo. Então, eu queria, irmãs, que vocês atentassem para isso. Às vezes, nós achamos que nós estamos permanecendo na videira. Nós só estamos pendurados na videira. Com um prendedor. Sabe prendedor de roupa? Né? Achamos que estamos fazendo parte, mas não estamos permanecendo. Nós não estamos bebendo dessa seiva. Porque o fruto é alegria. É uma alegria que não está estampada no rosto, mas é uma alegria que está aqui dentro do coração. Podemos estar amarradinhos, sabe, amarrado? Mas não estar fazendo parte. Aí, sabe o que vai acontecer? É como se a gente tivesse enxertado numa videira de plástico. Eu tenho uma amiga que eu nunca mais esqueci, um dia ela disse assim, aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar fruto de plástico. É videira de plástico. Vamos dar o quê? Fruto do quê? De plástico. Então, nós precisamos nos atentar a isso, né? Então, o fruto só nasce da seiva que vem de Deus. Ninguém dá fruto. O fruto é a expressão da graça de Deus na nossa vida. É a vida de Cristo em nós que faz com que nós demos frutos. E muitos frutos. E os frutos não são para a nossa glória. A palavra de Deus diz que os frutos são para a glória do Pai. Aqui o homem não entra. Não tem nada a ver com o homem aqui. E assim, nós vamos fazendo algumas gambiarras que fala, algumas gambiarras, né? A gente vai colocando vai conectando numa tomada que não tem nada a ver. E deixamos de buscar a alegria, o gozo, o sustento no Senhor Jesus. Então, nós aprendemos as formas, mas nós não temos vida. Nós vamos pensar um pouco nisso. E aí, nós vamos enxertando um monte de coisa na nossa vida. E nós vamos nos enxertando em um monte de coisa. Nos amigos, na igreja, nos departamentos, na família, no sonho de ter um marido. Um monte de coisa a gente vai arrumando na nossa vida. E aí? Não tem alegria. Porque a verdadeira alegria vem de estar inserido na videira. Essas outras coisas são temporárias. Então, todos nós estávamos em Adão quando ele pecou. Nós conversamos sobre isso hoje de manhã, né, meninas? Vocês vão me ajudar aí. Né? Nós estávamos incluídos. Né? E se nós somos semelhantes na sua morte,
certamente seremos também semelhantes na sua ressurreição. Esse versículo está em Romanos, capítulo 6, versículo 5. Nós trabalhamos esse versículo de manhã. Acho que todo mundo lembra desse versículo. Eu vou ler aqui para vocês. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, Jesus na cruz atraiu o pecador a ele mesmo. Lembra? Trabalhamos isso hoje de manhã. O Senhor Jesus veio e atraiu o homem a si mesmo. Para quê? Fazendo que o homem fosse coparticipante da sua morte. Para depois, gente, dar uma vida para esse homem, mas uma vida regenerada, uma vida que frutifica. Aquele que nasceu de novo, gente, dá frutos. Não tem como não dar frutos. Talvez não os frutos que a gente imagina, mas dá frutos, frutifica. Porque ele bebe, ele está enxertado na videira, ele está sugando, bebendo da seiva. Ele está bebendo do Senhor Jesus. Então, se nós estávamos nele na cruz e ele está em nós na ressurreição, uma vida produtiva vai se manifestar. Amém? Uma vida produtiva vai se manifestar. Então, e aí João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãs, atentem para esse versículo. Vou ler de novo. João 15, versículo 8. Não podemos, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles dependem da suficiência da graça para serem frutíferos. Gente, ninguém pode fazer com que a gente dê fruto. A gente pode até se esforçar. A gente dá uma reformadinha, faz algumas coisinhas, mas não tem jeito, vai ser frutinho de plastiquinho, gente. Comprado não sei onde, qualquer loja de plástico. No camelô. Quem falou no camelô? No camelô. Entendeu? Não tem jeito. Como a Carmita disse ontem à noite, permanecer. Esse verbo está no sentido de habitar. Eu estive olhando um pouco mais, eu gostei tanto, ele quer dizer assim, não partir. No sentido de estado de ancoragem, é como se a gente tivesse ancorado. Esse permanecer, que o versículo está dizendo aqui, de estar ancorado, de não partir, de ficar nesse lugar. Agora eu preciso que você leia, cota, João 15, versículo 9. 9 e 10, pode ser. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quem permanece em mim, cota, o que diz aí? De novo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Então, minutinho. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecer no meu amor. Permanecer no nosso amor, gente? Permanecer no amor de quem? E aí? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os mandamentos de alguém, as nossas opiniões, as opiniões dos outros, a nossa consciência, a nossa inteligência, os nossos achismos, aonde que é para permanecer? Aonde? No amor. Pode continuar, Cota. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha só que interessante. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu tenho permanecido no amor. Continua, Cota, porque o restante vai falar quais são, ou qual é esse mandamento. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Pode continuar. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que interessante, né? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que... Qual é o mandamento, meninas? Me ajudem. Qual que é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Então, quem permanece no amor não é no amor dos homens, no amor de Deus, que nos capacita a amar os outros. Aí nós vamos ser conhecidos o quê? Discípulos do Senhor. Aquele que não ama, não conhece o Pai. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quem ama, conhece o Pai. Quem não ama, não conhece o Pai. Quem permanece no meu amor, permanece em mim. Quem ama, dá frutos de bondade, justiça, verdade, longanimidade. Esses são os frutos do quê? Do Espírito. Lembra a árvorezinha hoje de manhã? Os frutos da carne e os frutos do Espírito? Lembram, hoje à tarde vocês fizeram o livro da vida? Né? Aquele livrinho ali conta a vida de vocês. Vocês foram, eu e vocês fomos enxertados na videira verdadeira com tudo aquilo ali que está escrito naquele livro da vida. O Senhor nos enxertou do jeitinho que nós somos, com toda a nossa história. Do jeito, cada uma aqui com certeza tem uma história diferente da outra. Vocês puderam hoje olhar um pouco para a história de vocês. Né? Às vezes essa história não é muito agradável, difícil até da gente estar olhando para ela. Mas o Senhor nos amou tanto que Ele nos aceita incondicionalmente e Ele nos incluiu no seu corpo com toda essa história. Ele nos enxertou na videira exatamente do jeito que nós somos, com essa história. Do jeitinho, sem mudar nada. Então, aquele que sabe que está ligado na videira, ele não se distrai, gente. Lembra? O Senhor Jesus sabia quem Ele era, sabia o que Ele tinha vindo fazer aqui na terra. Ele sabia, Ele tinha sede para fazer a vontade do Pai. Então, aquele que está inserido, que está ligado, que está inserido na videira, ele não se distrai. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19. Esse eu preciso que você leia, Cota. Na versão mensagem. (43, 18 e 19). Achou? Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer, não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Os animais selvagens dirão, obrigado. É lindo, glória a Deus. Olha, ele está dizendo assim, não se distrai. Não fica olhando para as coisas passadas. O Senhor já fez tudo novo. Eu estou abrindo uma estrada nova. Tem um rio. Para de distração. Para de ficar olhando para outras coisas. Então, quem está ligado na videira, está inserido, ele não se distrai e nem fica na superfície. Lembra? Olha a videira. As raízes são para onde, gente? Não estão em brejo. Não são para fora. Elas vão lá no fundo. Então, não fica olhando para os lados. Eles procuram a seiva verdadeira que só tem na videira para suprir as necessidades. Irmãs amadas, ninguém vai suprir a sede que nós temos de significado, a sede que nós temos de ser amado. Marido nenhum, amigo nenhum.
melhor marido que a gente acha. Depois eu até achei aqui, depois no final eu vou falar. Uma brincadeira com vocês que eu estava lembrando. O que um homem espera de uma mulher? Não, o que a mulher espera de um homem? Gente, vocês vão até ficar cansados de ouvir a lista que é. Entendeu? É muito grande o negócio. Nós nunca vamos conseguir. Eles nunca vão conseguir satisfazer. Trabalho nenhum, filho nenhum, nada desse mundo. Só o Senhor Jesus vai suprir esse buraco que tem aqui dentro. Não se distraiam. Elaine, você não pode se distrair. Olha para mim. Busca seiva na videira verdadeira. O Senhor nos diz que nós somos ramos. Ramos que estão enxertados, sugando o alimento. Desconectados, ficamos secos. Não se esqueçam disso. Precisamos ler a Bíblia, o Evangelho. Precisamos nos impregnar da palavra de Deus. Plantamos um monte de coisa, gente. Espera aí. Quem planta pepino não vai colher uva. Quem planta jiló vai colher jiló. Eu estou falando jiló porque eu não gosto de jiló, tá? Né? Então, nós plantamos um monte de coisa e queremos colher o quê? Nós precisamos desistir. Sabe do quê, gente? Eu estou falando isso para mim, tá? Nós precisamos desistir de querer ser alguma coisa. Nós precisamos simplesmente olhar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu sou um ramo. Eu sou um ramo. Eu não sou o que eu penso que eu sou. O Senhor disse que eu sou um ramo. Aleluia. Eu sou um ramo. É isso que eu sou. Né? Sei lá se eu sou um ramo torto, mais grosso, mais fino, porque nós mulheres temos disso, né? Ainda mais nós mulheres. Será que eu sou tão competente? Será que eu não sou? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Para com isso. Aceita que você é um ramo. O Senhor não está preocupado se você é um ramo fino, grosso, torto. Ele quer saber se você está inserido, se você está buscando a seiva nele, se você está permanecendo nele. Porque se você permanecer nele, vai acontecer o que com você? Comigo? Nós vamos dar muitos frutos. E o Pai vai ser glorificado. Não sou eu que vou ser glorificado, se eu der fruto. Quem vai ser glorificado é o nosso Pai. Pensa nisso, irmãs. É o Pai que vai ser glorificado. Não sou a Elaine, não vai ser glorificada em dar frutos. Irmã, eu preciso dar frutos. O que você precisa dar fruto? Se conecta, permaneça na videira, permaneça, beba da seiva pura, permaneça no amor de Deus, os frutos vão vir e vão glorificar o nosso Pai. Lembra que os frutos não dão no tronco. Os ramos, Deus colocou os ramos para haver a frutificação, para a glória dele, assim como a igreja e Cristo. Há uma unidade, assim há uma unidade na videira e nos ramos. Precisamos pensar um pouco sobre isso. Que se nós estamos realmente ancorados em Cristo, nós teremos uma vida produtiva. A videira também tem folha, gente. Como eu disse, eu lembro da imagem da videirinha, sem flor assim, feia. Eu falava, não gostava de muito lá quando tinha aqueles galhos secos, não. As folhas, elas são vitais. A gente vê uma videira saudável pelas folhas. Então, as folhas, elas são vitais para o alento e respiração da parreira. Assim como a manifestação do Espírito. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, Ele deixou aqui na terra o Espírito Santo. Assim como as folhas dão esse alento e a respiração para a parreira, o Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo é fundamental. O Espírito Santo é aquele que reveste os crentes de poder. Nós não temos poder nenhum. O Espírito Santo que testifica do Senhor nos nossos corações. Uma videira sem folha, ela fica esquisita. As folhas vêm e revestem os ramos. Assim é o Espírito Santo na vida daqueles que nasceram de novo.
O Senhor Jesus, ele veio nesse mundo aqui 100% obediente à vontade do Pai. 100%. Ele jamais reivindicou seus direitos ou se rebelou. Né? Parece comigo. Com as determinações que Deus falou para ele. Em João 6,38, a palavra de Deus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que ele desceu do céu para fazer a vontade de quem? Do Pai. Eu estou indo rápido com os versículos, né? É que como eu estou com os versículos aqui, desculpa. Eu embalei aqui, mas eu vou mais devagar. Acharam o versículo aí? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O que o mundo fala pra gente hoje? Faça a sua vontade. Como? Hã? Ouça a voz do seu coração. Que isso? Né? Ouça a voz do seu coração enganoso. Né? Ouça a voz, faça a sua vontade. Que é isso? Isso daí é loucura. E aí, nós ficamos com uma mente dividida. Nós começamos a ficar com um pé num barco e outro pé no outro. Quando eu estava pensando nesse versículo, eu pensei numa encruzilhada. Caramba, vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço? Não vou nem para a direita, fico partida, dividida, angustiada. Não sei se eu sirvo aqui ou sirvo aqui. E olha o que diz em Mateus 6,24. Cota, lê para mim, por favor. Capítulo 6, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: olha para mim, faz a minha vontade. O mundo fala assim: faça a tua vontade. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui a Bíblia é tão clara. Mateus capítulo 6, versículo 24. Servir a dois senhores, a nossa mente fica que jeito, gente? Dividida. Completamente dividida. Dividida. Eu não sei se eu sirvo ao Senhor, ou se eu sirvo ao meu coração, ou se eu sirvo o anseio do meu marido, o anseio da minha amiga. Aí eu vou ficando completamente enlouquecida. Aí não há paz, não há descanso, não há tranquilidade, não há gozo, não há alegria. Nós perdemos a alegria. Uma mente dividida fica completamente sem alegria. Será que eu estou me submetendo sem reservas à vontade de Deus? Será que os meus interesses são os interesses do meu Pai? Deus tem que ter misericórdia de mim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Nós morremos com Cristo. Não é a verdade da palavra de Deus que nós estudamos hoje de manhã? E aqueles que morreram com Cristo, olha o que diz o versículo aqui. Pode ler, Cota, por favor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Gente, vou ler de novo. Olha aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos. Para que ele morreu por todos? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e que mais? E ressuscitou. Morreu? Não vive mais para você. É o viver para Cristo.
É o que as escrituras estão dizendo. Aí o mundo vem e fala assim, ouve teu coração, né? Ouve teu coração, vai ser feliz, minha filha, o que é isso? Né? Isso é loucura. Né? Imagina, vai ser feliz, essa vida que você está levando aí é louca, você é louca. Não, vou fazer vontade do Pai, faz a tua vontade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o Senhor dá uma chamada aqui em nós bem interessante. 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigos do mundo. E aí? É pesado, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos nos atentar para ela, porque a palavra de Deus é vida. A palavra dos homens não é vida, não traz vida. A criatura no centro, como governante. Né? Nós queremos governar no lugar do Criador. Estamos divididos, procurando o poder. Toda vez que nós estamos procurando poder, gente, nós não conseguimos celebrar. Nós não celebramos nada, nós estamos tão preocupados com o poder que a gente não celebra. Não tem como celebrar. Porque se não é do meu jeito, eu me entristeço. E eu estou dizendo aqui nas coisas triviais, nas pequenas coisinhas. Sabe aquela coisinha? O filho precisa me ligar 10 vezes por dia, porque se ele não me ligar, eu vou me entristecer. O marido precisa ser romântico. Até tem uma amiga aqui que acho que ela não veio agora. Ela falou para mim, meu marido foi romântico comigo. Porque ele nunca ia. Eu falei, tá vendo como Deus pode fazer? Quando você menos espera, Deus dá um agrado, né? Então, se o marido não é romântico tanto que a gente quer, já me entristeço. Se as coisas não acontecem no dia a dia do jeito que nós queremos. Olhem para vocês. Pensem um pouco sobre isso. Se não é assim, se nós damos conta de ficar contrariada e nós ficamos tristes, aí a gente fala, né, igual todas aquelas, a perfeitinha, justiceira, bem resolvida, Deus no comando, né? O que vocês pensaram sobre elas? Eu estava sentada ali, eu comecei a pensar. Eu falei, então, né, olha, que interessante, cada uma ali buscando o seu próprio ego. Né? A perfeitinha, olha, eu tenho controle sobre as coisas. Eu controlo tudo, porque eu sou muito boa. Sai tudo muito bom, muito perfeito. Né? A justiceira, eu tenho a justiça. Eu sei o que é certo. A bem resolvida, tira de letra, eu sou poderosa. O Deus no comando. Que Deus no comando? Coisa nenhuma. Eu estou no comando e uso Deus para dizer que eu estou no comando. Então, vivemos num mundo de muitos ídolos e muitas paixões. Nós temos paixão por tudo. Pela roupa. Acabei de fazer uma viagem, gente do céu, uma paixão aquilo lá, porque o que tem de coisa pra gente se apaixonar e olha, porque eu preciso desse sapato, porque eu preciso dessa bolsa. A gente se apaixona por tudo, não é? Ou não? Só eu. Nossa, essa música fala profundo ao meu coração, é uma paixão. Né? A gente vê as pessoas se apaixonando pelos ídolos, e né, a gente fala assim, eu preciso muito disso na minha vida. E pelo Senhor. Quando nós pensamos no Senhor e falamos para alguém, nossa, você está chorando por quê? Porque o Senhor é tão lindo. Eu falo, você está louca, pirou na maionese. Que louca, chorando porque o Senhor é lindo. Mas no mundo, né? Se o Richard Gere aparece aqui, eu vou, nossa, que lindo, que gato. Né? Paixão. Muitas paixões. E, gente, esses desejos, essas paixões vão deixando a gente angustiado, até doentes.
eu viajei. Então, eu conheci uma mulher esses dias e ela falou assim para mim: eu estava com uma alergia na mão, mas eu até nem estou mais com alergia. Eu falei: mas o que está acontecendo na tua vida? Né? O que está acontecendo? Que você tá... Ela falou assim para mim: eu sonhei que a minha nora iria ser uma filha para mim. E ela não quer nada comigo. E eu olhei para ela e falei: então, mas você sabia que ela não é tua filha? Ela olhou assim para mim e falou assim: credo! Eu falei: ela não é tua filha, ela é tua nora. Abençoa ela. Abençoa. Quem diz? Ela idealizou que a nora ia ser uma filha para ela. Gente, nós não escolhemos coisas. Nós queremos ser dono da nossa vida e aí nós sofremos, nós ficamos angustiados. Então nós queremos um monte de coisa e vamos ficando doentes. Nós saímos do centro da vontade de Deus. E perdemos algumas coisas, né? Às vezes a gente fala assim: eu perdi aquela oportunidade. Eu perdi aquele emprego. Olha, eu pisei na bola, eu fiz aquilo. Aí eu olho para a vida de Paulo. Paulo diz que ele perdeu tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Né? Tudo ele considerou como esterco. E nós não queremos perder nada. E Paulo considerou tudo com esterco, tudo, porque ele sabia o que era valioso. Ele queria só Cristo. Ele sabia o que valia a pena, o que era precioso. Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem que eu desejo além de ti. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não, Elaine, mas eu tenho alegria no Senhor. Mas eu também tenho um monte de coisa. Aí se é tirado alguma coisa, a minha alegria acaba. A minha, tá, gente? A de vocês não. A minha acaba. A minha alegria acaba. Todas as atitudes de Paulo tinham desejo. O desejo de Paulo era ganhar a Cristo. Ele não queria outra coisa a não ser ganhar a Cristo. Será que é o que nós mais estamos desejando? Ganhar a Cristo? Pensem aí, num lugarzinho de vocês agora, um momento. Pensem nisso. Orem ao Senhor nesse momento. Senhor, fala ao meu coração. Será que o meu desejo ardente, o que eu tenho mais desejado, é ganhar a Cristo? Senhor, tem misericórdia. Se esse não é ainda o meu desejo. Paulo experimentou isso. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que, agora e sempre, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade, ele dizia que ele queria mesmo era ir para com Cristo, mas se Cristo achava que era porque ele precisava ficar aqui, que então ele iria ficar. Será, Elaine, que na tua vida o viver é Cristo e o morrer é lucro? Será que o dia que o Senhor me chamar, eu vou estar feliz sabendo que eu vou estar no colinho do meu Pai?
vivendo com Ele eternamente, conhecendo Ele. Paulo queria só engrandecer e exaltar a Cristo. Ele não estava preocupado com nada mais. Ele não estava preocupado se o marido era romântico, se o marido não era, se o filho ia passar na OB, se não ia passar na OB, se o cabelo está caindo, se a aposentadoria vai dar certo ou não vai dar certo. Não tinha nada disso, não. Paulo não estava nem aí para nada. Nada, meninas. Se estava com celulite, que mais? Vai, vamos lá. Se o dinheiro vai dar, né? Como é que se engordou, se emagreceu. Paulo não estava preocupado com nada disso. A preocupação de Paulo não era nem preocupação. O desejo de Paulo, ardente do coração dele, era a vontade do Pai. Era engrandecer a Cristo. Estamos seguros em Cristo, gente. Porque em Cristo está a plenitude de tudo. Tudo na nossa vida deveriam ser penúltimas coisas. Em Cristo, nós encontramos um Deus Pai. Vocês sabiam que em Cristo, fora de Cristo, não. Mas em Cristo, nós temos um Deus que é Pai. Eu me emociono. Porque na morte, nós somos feitos filhos novamente. Nós ganhamos um Pai. Eu tive um pai terreno super amoroso, afetivo, que eu tenho muita saudade. Muitas aqui não tiveram. Mas olha, quando Cristo nos atraiu naquela cruz, nos fez morrer no seu corpo e nos deu uma nova vida, nós ganhamos um pai, nós temos colo. Nós temos um pai que não tem mau humor, que nos aceita do jeito que nós somos. Um pai que não fala assim, Elaine, se arruma para vir até mim. Vem do jeito que você está. Eu te amo. Em Cristo. Calma. Em Cristo. A lei não reivindica mais nada. A lei não tem poder nenhum. Nenhum. Essa é a verdade de Deus. Chorona. Tem jeito, né? Mas eu já vou parar. Mas senhor, ele está acostumado, eu sou assim mesmo, sem máscara, eu choro mesmo. Cristo é honrado pela verdade, e essa é a verdade de Deus. Ele nos ama do jeito que nós somos, um amor incondicional. Fora de Cristo, nós somos filhos do diabo. Em Cristo, Deus é nosso Pai. Deus enviou o Senhor para que a comunhão fosse restaurada, para que nós fôssemos feitas filhas novamente. Hoje você é filha, eu sou filha. Eu lembro que eu li uma vez em um livro, não lembro quem que é, porque a memória está péssima. E eu gostei muito disso, porque eu sentava muito no colo do meu pai. E a gente se abraçava bastante, assim. E eu lembro que no livro dizia assim, teu pai te ama tanto, 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 e para você buscar uma intimidade com ele tão gostosa, que você pode debruçar no colo dele e ouvir as batidas do coração dele. Eu fiquei imaginando eu no colo do Senhor, ouvindo as batidas do coração dele. Descanso, proteção, sossego, de que o Senhor está no controle da minha vida. Ele é soberano. A diferença, gente, do homem regenerado e o homem do mundo é a mesma coisa das trevas e da luz. Trevas, luz. Paulo, ele passou por uma transformação. Paulo nasceu de novo. Ele era um homem perseguidor e passou a ser o quê? Seguidor.
Oi? Perseguido. Obrigado, meninas. Olha a mudança que teve na vida de Paulo. Ele odiava a Cristo. E o Senhor fez com que ele visse a sua beleza. Isso precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos ver a beleza de Cristo. E essa é a transformação do Evangelho. Quero ser como Cristo? Vocês querem ser como Cristo? Vocês querem experimentar isso? Filipenses capítulo 1, versículo 23. De ambos os lados, porém, estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Olha lá, ele estava assim, né, indeciso. Ele queria ficar, mas queria partir. E aí a gente fica assim, não quero partir, né? Essa vida aqui é tão boa. Né? Tudo tão legal aqui. O pai é o agricultor. E ele vai podar. Ele vai nos podar para que nós fiquemos mais fortes, os frutos ficarem mais doces. E da mesma forma que o agricultor faz a poda, porque quando vem a poda ele retira o excesso, tira uns brotinhos que não frutificaram, aí ele vai tirar a energia daqueles que dão fruto. O Pai vai fazer isso com a gente. E quando vier a poda na nossa vida? As aflições, as tribulações, para onde nós vamos olhar? A palavra de Deus que é para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse versículo está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Porque a poda vai vir. Pode ler, 4. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Então, Paulo, ele estava olhando para o alvo. Ele não olhou para o caminho. Ele não ficou preocupado se o caminho ia ter tropeço, se ia ter buraco, se ia ter pedra, o que ia ter. O negócio dele era a alegria que estava proposta. Então, a verdadeira alegria tem a sua fonte em Deus. A verdadeira. A alegria temporária, passageira, ela tem a fonte nas coisas, nas pessoas. Mas a alegria verdadeira, ela tem a fonte em Deus, o Senhor Jesus. E Paulo aprendeu isso. Olha o que diz Filipenses 4, 11 e 12. Eu vou ler aqui, Cota. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O verbo aprender no grego aqui tem sentido de assimilar na experiência. Paulo não nasceu sabendo, não. Ele foi aprendendo, ele foi experimentando isso. Isso vai acontecer na nossa vida. A poda vem para que a gente experimente a estar contente em toda e qualquer situação. A poda é para filhos, não é para não filhos. Olha o que diz Romanos 8, 28. Pode ler, 4, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Amém. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.
Aleluia. Nós não estamos sozinhos na prova, o Senhor está com cada uma de nós. A verdade, ela nos transforma. Em João 10:10, diz assim, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio só para matar não, gente. Ele veio para roubar e destruir também. E o diabo falou assim para Jesus, olha, o negócio é o seguinte, se você é filho de Deus, prova. Não é assim que o diabo fala para nós? Ei, peraí, será que é assim mesmo? Jesus não precisou provar. Ele creu no quê? Na palavra de Deus. Ele não precisou provar nada. A verdade de Deus, gente, é uma pessoa. O nosso compromisso é com a verdade. No que eu e você estamos crendo? Em mentira ou na verdade de Deus? O diabo veio para roubar, para destruir. Em 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, nós temos promessas do Pai aqui. Eu acho que você podia ler isso na mensagem. Eu acho que... Vamos ver essa versão. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nesta lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance. Amém. Oferecida por Jesus, Amém. nosso Senhor e Messias, pelo Deus presente em nós, o Espírito. Amém. Andávamos, uma coisa que já foi passado. Nós tivemos uma chance, diz essa versão. Olha que lindo. Não faz parte mais da nossa vida. Amém? Amém. Algumas pessoas, muitas vezes, às vezes no aconselhamento a gente escuta algumas pessoas que falam assim, eu sou tão fraco, eu não vou mudar. Eu sou assim mesmo. Eu não consigo ser de outro jeito e eu sou muito fraquinho. Quando essa pessoa diz e eu digo para mim, eu não vou mudar, eu não estou crendo no poder de Deus. Porque nós somos fracos, mas nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus poderoso que pode fazer qualquer mudança na nossa vida. Outras pessoas falam assim, eu sou bem corajosa, eu lido bem com as coisas, né? Eu creio em muitas coisas, mas espera aí, eu escolho o que Deus vai fazer na minha vida. Eu escolho o que Deus vai fazer na minha vida. Ele vai fazer, mas não é tudo não, é só o que eu quero. Mas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles reconhecem a incapacidade, a fraqueza, mas eles creem no poder de Deus e se submetem ao poder do Senhor. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Por meio da palavra, nós somos unidos. Em 2 Timóteo 3,17, diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda a obra. A palavra de Deus, ela nos deixa perfeitamente habilitados. Ninguém é habilitado. Quem nos habilita é a palavra de Deus. 3:17. 3:17. Acharam? Acharam? Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é diferente. Ela não é a palavra da Elaine. A palavra da Elaine não dá vida em ninguém. Não é nem para vocês confiarem muito na minha palavra. Mas a palavra de Deus dá vida. Olha o que diz aqui, ó. Ela é viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O coração está enganoso, a palavra de Deus vem, ela vai agir no nosso coração, ela vai agir, separar alma e espírito. João 6:63. Acharam? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Lembram hoje da arvorezinha? Da vide brava? Ah, foi só podada, gente? Não, ela foi arrancada. Ela não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus, ela limpa a nossa mente do engano. Ela faz uma faxina na nossa mente. Sabe faxina? Quem estava falando hoje que era boa de faxina ali em cima? Faz uma faxina na nossa mente. Ela limpa as nossas mentes do engano. Em João 23:12, a palavra de Deus diz assim, ó, que alimentar-se da palavra deve ser a nossa prioridade. Olha o que diz aí, João 23:12. Oi? Opa, então acho que eu escrevi errado. Calma aí. Eu acho que é 3, vê para mim. Opa. Procurem aí os universitários. 3:12, gente, eu acho que é. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Não. É o versículo que fala de alimentar-se da palavra de Deus. Não, eu não tenho ele aqui. Esse eu não tenho. Sim. Qual que é esse, meninas? Bom, você viu como é que nós estamos manuseando bem, né? Bom, alimentar-se, depois a gente procura, enquanto as meninas procuram, vamos continuar. Alimentar-se da palavra de Deus deve ser a nossa prioridade. Será que tem sido a nossa prioridade alimentar da palavra dele? João 8:31. 8:31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que Jesus disse para os judeus: se vocês permanecerem aonde? Na palavra do mundo? Na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer aqui também é habitar. Se você habitar, esse permanecer aqui também no sentido de habitar na minha palavra, sois verdadeiramente meus
Discípulos. Jesus buscava o tempo todo conhecer a vontade do Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai e não a sua vontade. Por isso ele buscava o tempo todo conhecer o que Deus queria. O que Deus queria que ele fizesse. Esse é o permanecer. Hoje, conversando com algumas meninas lá no meu grupo e conversando com a liderança, quanta dificuldade nós temos de permanecer. Nós nos distraímos com as coisas, com tudo. Né? Alguns grupos, algumas pessoas falaram, olha, eu tenho dificuldade porque a hora que eu vejo, eu estou querendo enxertar as pessoas da minha família na videira. E é Deus que enxerta, eu vou conseguir enxertar alguém. Outras, o meu trabalho, os meus filhos. Quando eu olho para mim, eu fico perdida. Eu começo a me vitimizar e falar, mas olha, não é bem assim, olha para mim, coitada de mim, na verdade, eu não sei muito. Ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. Ou então começo a olhar para as pessoas. Quanta dificuldade que nós temos. Vocês têm, meninas? De permanecer? De ficar ancorado. Sabe igual um navio que joga âncora e não fica se movimentando para outro lugar e está parado. O permanecer aqui é ficar parado, ancorado. Não ficar variando para um lado para o outro. Raízes profundas. Aquilo que nós temos sede determina para onde nós vamos. Elaine, acho que é João 6,57. Ainda bem que tem uma irmã. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia, irmã. É isso mesmo. É João 6,57. Aleluia. Precisamos conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, lá em Marcos 12:24, que nós erramos porque nós não conhecemos a palavra. Olha lá, Marcos 12:24. Eu não conheço, meu Deus. Eu não sei qual é a vontade dele. Respondeu-lhes Jesus, errai-vos em razão de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Como eu vou fazer a vontade? Por exemplo, se eu caminho com a Sandra, sou amiga da Sandra, caminho com ela, à medida que eu vou conhecendo a Sandra, eu vou sabendo se ela gosta de carne, se ela gosta de peixe, se ela gosta de, ela não gosta, se ela gosta de doce, ela não come doce, é tudo light, né? Então, à medida que eu vou tendo intimidade com a Sandra, eu vou conhecer, eu vou saber qual o desejo dela, quem é a Sandra. Como que nós vamos conhecer Deus se nós não estamos impregnados da palavra dele? A palavra de Deus nos fala quem ele é, o que ele quer, o que ele pensa. Lembra que eu disse lá atrás? Nós estamos plantando o quê? Jiló? Nós vamos colher jiló. Não tem como. O que nós estamos bebendo? O que nós estamos ouvindo? O que os nossos olhos estão vendo? Aonde nós estamos sendo ensinados? Aonde eu tenho aprendido alguma coisa? O coração é enganoso. A palavra de Deus que Ele é a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a verdade. Nós fomos salvos no Espírito pela obra perfeita de Cristo lá no passado. E a nossa alma está sendo salva aqui no presente. Através da palavra de Deus constante na nossa vida. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo,
ela vai fazendo um trabalho na nossa vida. Lembra que os frutos, lembra da arvorezinha hoje? Aqueles frutos vão soltando. O Espírito está trabalhando nas nossas vidas. A palavra de Deus vai sendo revelada aos nossos corações. Ela é viva. Agora, eu não estou exposta à palavra de Deus. Eu não gasto tempo para aprender do meu pai. Eu não tenho intimidade com meu pai. Eu participo de um monte de coisa. Mas eu não aquieto na presença do pai para ouvir o que ele tem para falar para mim. A palavra de Deus é o nosso alimento. Ela não é lei. Obrigação. Se alimentar da palavra de Deus na base do muque, gente, não dá certo. Aqueles que são filhos, eles têm prazer em se alimentar da palavra de Deus. Comer da palavra na força da dor de estômago. Olha o que diz Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Terminando. Pode ler, Cota, por favor. Jeremias, capítulo... As tuas palavras logo as comigo. Elas me foram um deleite e alegria ao coração. Pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Achei as palavras e fiz o que com elas? Logo as comi. E elas deram dor de estômago? O que elas foram para mim? Gozo e alegria. Não é por imposição, não é por lei. Nós vamos comer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dar alegria ao nosso coração, vai trazer vida para nós. Toda a Bíblia aponta para Cristo crucificado. E o Cristo crucificado traz para a gente uma nova mente, uma nova disposição, né? Interior. Ele deu um novo governo. Nós não vamos mais ser governados pela nossa carne. O Senhor Jesus passa a governar a nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os filhos de Deus são filhos dóceis e obedientes, que cumprem os preceitos, não na base do muque, mas eles têm alegria, gozo, prazer em obedecer o Senhor, em fazer a sua vontade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.